Ok, vamos lá. Ah, nós hoje vamos terminar a parte de cinemática em uma dimensão, fazendo alguns exercícios, tá? São alguns poucos exercícios para exemplificar, então, algumas situações específicas. Muito bem, nosso itinerário. Eu não vou ter hoje, na quinta-feira, porque é muito curto, né? Todos aqueles itens, tá? As coisas do dia a dia. Mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa interessante, tá? Então vamos lá, depois eu volto aqui para o itinerário, que é o seguinte, eu postei no mural de vocês um vídeo, tá? Esse vídeo eu quero que vocês assistam. É um vídeo que fala sobre a física, como ela anda, né? Como é que ela evolui. Então tem uma situação, problema, que vai ser abordado por alguns físicos que vão entrar em um certo debate que vai ter uma certa conclusão, ok? Eu queria mostrar para vocês aqui na tela, tá sem áudio, tá? O mural, tá aqui o mural. Esse aqui é o vídeo. Então você pode clicar aqui no vídeo, eu vou dar uma demonstração, não sei se todos sabem assistir um vídeo com legenda em português, tá? Então eu vou mostrar como é que é feito isso. Você clica aqui, ele vai abrir então o YouTube, tá? No YouTube, você tem aqui um botão de configuração. Em configuração você tem legendas. Você pode clicar aqui nesse botão. Às vezes só vai aparecer em inglês, tá? Então se for em inglês, você clica em inglês e você vai ter legendas em inglês. Por que você quer isso? Porque quando você tiver legenda em inglês, se você clicar aqui novamente, vai aparecer aqui, ó, traduzir automaticamente. Então você clica em traduzir automaticamente e escolhe o português, ou seja, ele usa inglês como uma língua base que permite ele passar para qualquer outro idioma. Então você sabe que o Google tem uma máquina de tradução poderosa que empresta ao YouTube, que é parte do conglomerado. Então aí você tem então o vídeo com as legendas direitinho. Então ele vai falar sobre um carrinho que foi desenvolvido que tem uma hélice. Se você deixar esse carrinho parado e bater um vento, ele vai começar a se deslocar e vai começar a movimentar a hélice. E a hélice vai movimentar o eixo das rodas e vai fazer com que esse carrinho ande mais rápido do que o vento, né? A pergunta é: isso é possível? Um vento batendo de traseira em um carrinho desse tipo, se ele vai poder andar mais rápido do que o vento? Então vai ter toda a explicação lá. O interessante é que depois desse vídeo eu tenho uma sequência de outros vídeos encadeados. Quem tiver interesse pode procurar no YouTube, ok? Então fica aí a sugestão para vocês assistirem. Vai levar mais ou menos 21 minutos e 37. Aproveitem e conheçam também o personagem principal aqui, que ele tem um canal de física muito interessante mesmo. Muitas coisas que valem a pena. Muito bem, então vamos voltar aqui para a nossa aula. Tá? Então, itinerário de hoje, cinemática em uma dimensão e alguns exercícios. Tá? Então a gente vai ter exercícios aqui. Primeiro, eu queria falar com vocês como eu vou cobrar isso no mini teste, né? Questões para discussão. Eu queria dar uma olhada nessas questões e o que é que elas envolvem, tá? Então eu peguei aqui um trecho lá das questões 2.9, assim por diante. Eu lembro que as questões ímpares tem o gabarito lá no final, então você pode estar sempre olhando. Questão 2.9 aqui: é possível ter deslocamento nulo e velocidade média diferente de zero? E uma velocidade instantânea? Ilustre sua resposta usando um gráfico de x por t. E aí, alguém se aventura aí a responder? A primeira pergunta, eu acho que não é possível, não. Ter É um possível deslocamento ter nulo, deslocamento nulo e velocidade média diferente de zero? não. E se eu perguntasse assim, ilustre sua resposta um gráfico de x e t, como é que você faria isso? Professor, Oi. o deslocamento
É a posição dele final até inicial e até a final. Isso, No caso do deslocamento, ele pode sair de uma origem e voltar para ela, e o deslocamento ser nulo, e ter uma velocidade média diferente de zero. Seria isso? Ele está perguntando se isso é possível. O que é que você acha? Que sim. Que sim? Ó, aí que tá. Você tem que sempre tomar um cuidado ao responder essas perguntas, né? Então você tem que examinar, se basear em algum tipo de equação, algum tipo de conhecimento. Então, é possível ter deslocamento nulo e velocidade média diferente de zero? Então, se a gente passa aqui, é possível ter deslocamento nulo e velocidade média diferente de zero? Então, a velocidade média é definida como sendo velocidade média. Você pode botar um VM, ou se quiser, você pode botar um V com a barra aqui em cima. Vai ser delta x sobre delta t. Se o deslocamento é nulo, então a gente está falando aqui do numerador, tá? Delta x sobre delta t. Se o deslocamento é nulo, eu tenho zero sobre qualquer valor de delta t. Isso sempre vai dar zero. Então, eu posso dizer com certeza que, quando pergunta é possível ter deslocamento nulo e velocidade média diferente de zero, não é possível, por definição. Observem aí que eu fui buscar uma equação para respaldar a minha resposta. Muito importante que você tenha uma questão para discussão, que você tenha uma discussão de fato e que você apresente evidências, né, através de equações, gráficos, assim por diante, para dar respaldo à sua resposta. Então, muito cuidado com o tipo de resposta do tipo assim, eu acho isso, aquilo outro. Porque você pode achar certo, mas também pode achar errado. Claro, você sempre pode explicar qualquer ideia na física, qualquer conceito, através de palavras e não usar equações. Mas sempre é mais difícil. Você deve, numa questão de discussão, misturar tanto as palavras, o texto, com as equações. E lembrando também que é sempre bom fazer uma ilustração. E esse primeiro item vai pedir logo para você ilustre a sua resposta usando um gráfico de XT. Ok? Então, como é que você vai mostrar um gráfico de XT tal que você tenha uma velocidade média diferente de zero e tenha um deslocamento nulo? Aí você tem que pensar como é que você pode fazer isso, né? Vem aqui sempre à mente essa possibilidade aqui, ó. Se você tem um gráfico de XT, né? Então eu vou ter aqui um gráfico de X. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá aqui o tempo, né? Então eu tenho deslocamento nulo, isso quer dizer que ele sai, por exemplo, da origem, e ele faz algum tipo de movimento, e ele volta para a origem, né? Note aí que a velocidade, né? Então, tipo assim, ele passeou, ele se afastou, depois ele voltou de novo, né? Então, se você pensar assim, quando eu posso até pegar esse primeiro ponto aqui, ó, ele saiu da origem e voltou para a origem. Então, note que nessa região aqui eu tenho uma subida e nessa região aqui eu tenho uma descida. Então, em termos de velocidade, um certo trecho eu vou ter velocidade positiva e outro certo trecho eu vou ter velocidade negativa. Então, por mais que eu tente aí fazer com que a velocidade média seja diferente de zero, eu não vou conseguir.
né, porque o meu deslocamento total é zero, ou seja, a soma das declividades aqui da subida vai ser igual à soma das declividades na descida. Ok? Então é esse tipo de argumento que você está procurando. Tem outras questões também que a gente pode aqui já dar uma olhada. Pode existir uma aceleração nula em uma velocidade diferente de zero? Ilustre sua resposta usando um gráfico de Vx por t. Então, olha aí novamente ele pedindo para você considerar uma pergunta, que você apresente argumentos para se posicionar, sim ou não, e que você ilustre sua resposta com um gráfico, né? Então, vamos ver a próxima aqui. É possível ter uma velocidade nula e uma aceleração média diferente de zero? Velocidade nula e uma aceleração instantânea diferente de zero? A pergunta é essa, né? Ilustre sua resposta usando um gráfico de Vxt e exemplifique tal movimento. Então, é possível ter uma velocidade nula e uma aceleração média diferente de zero? É possível ter nula e uma aceleração instantânea diferente de zero? Né? Então, essa segunda pergunta, velocidade nula diferente de zero. Então, se você tem um, né, de por tempo, O áudio do professor tá cortando só para Isso mim? que eu ia perguntar. Sim, bem, aqui também. peraí que eu vou dar um jeito aqui. Eu aqui acreditando que era só a minha internet. Eu tava com essa mesma hipótese. Peraí, deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou. Aqui tá tranquilo agora. Quanto assim? Por enquanto sim, né? Parou na segunda questão, professor, quando começou a travar. Tá. Então deixa eu voltar lá. Pronto, obrigado, viu? Agradeço aí a sinalização. Então, existir uma aceleração nula e uma velocidade diferente de zero, ok? Então, ó, pode existir uma aceleração nula e uma velocidade diferente de zero, isso é possível? Alguém voluntaria uma resposta aí? Eu acho que é possível, professor, porque quando a aceleração é igual a zero, significa que a velocidade é constante, não? É Exatamente, possível, ela pode ser qualquer valor, tá vendo? Ilustre sua resposta usando novamente o gráfico, então você vai usar palavras, usar as equações e usar também gráfico para ilustrar. A próxima, é possível ter uma velocidade nula, diga. Tá travando ainda, professor. Tá travando? Deixa eu dar outra consertada aqui, peraí. Pronto, agora melhorou. Ilustrar essas afirmativas, professor, poderia ser através dos gráficos de seno e cosseno? Se você souber usar esse, não tem limite, não. Entendeu? Porque sabe que uma curva de seno, né, vai ser... se você deriva o cosseno, você vai ter o seno, se você derivar o seno, você vai ter cosseno de novo, com os sinais trocando, né, ele vai invertendo o sinal. Então isso dá para usar como argumentação, desde que você saiba fazer isso. Okay? Então, muito cuidado. Eu prefiro que você use os exemplos mais básicos possíveis, tipo uma linha reta e outras coisas desse tipo. Mas é possível, sim, né? Dependendo da situação. Mas aí eu coloquei vários exemplos aí para vocês estarem se debruçando, tá? Então, o que é que eu recomendo? Que você, com um colega, assim, pegue essa lista de discussão, que tem mais 20 questões, mais ou menos, você vai passando, assim, pelo menos as pares ou as ímpares, você escolhe, e vai conversando e vai tentando responder. E cada um vai levantando os prós e contras, porque isso desenvolve rápido. Você fazendo isso cedo, dá tempo, fazendo isso ainda amanhã ou depois, tá bastante tempo antes do mini teste, tá? Então lembre que eu vou cobrar algo desse tipo, você desenvolver um texto na avaliação. Alguma pergunta? Ok, eu queria trazer aqui justamente para chamar a atenção. Cuidado, não faça a resposta de uma linha, geralmente é pouco, você vai querer desdobrar isso em 3 ou 4 linhas, pelo menos, pode ser até maior o texto. Você inclua desenho se for necessário, né? Então, quando você estiver fazendo essa resposta, você faz em um papel, tira uma foto e faz o upload do arquivo. Ok? Então, lembrar disso. Eu posso até deixar um espaço para quem quiser só digitar, mas melhor é se você não vai conseguir desenhar. Então, para desenhar, escrever equação sempre é mais fácil no papel.
Ok, então lembrando aí, o que a gente viu? A gente viu o seguinte, que você pode ter... aqui tá... Você pode ter a... Aqui está trocada a minha setinha. Deixa eu melhorar isso. Agora sim. Então, só lembrando, nós temos a seguinte possibilidade, né? Se você tem... sabe o que eu gostei mais de antes? Acho que está melhor antes. Bem, vamos ver se a gente consegue dizer com esse slide, senão a gente procura outra coisa. Está dizendo o seguinte, ó, é possível você pegar a posição, tirar a derivada, obter a velocidade, e se você tem a velocidade, você tira a derivada e obtém a aceleração. Então a aceleração vai ser a segunda derivada da posição. Do lado de cá é possível você pegar a aceleração, fazer a integral e obter a velocidade, desde que você saiba a velocidade inicial. E você pode pegar a velocidade e fazer a integral, desde que você tenha a posição inicial e obter a posição final. Note, então, que tem uma certa lógica aqui. Nós concentramos muito no gráfico de velocidade, né, por tempo. Então, isso quer dizer que a gente operou aqui nessa faixa. Ó. Nada impede de você estar fazendo essas outras pontes também. Então, sempre lembre, a gente falou sobre isso, que você pode obter a unidade da declividade de um gráfico. Então, no gráfico de x por tempo, se você considera as unidades da declividade, vai ser a unidade vertical dividido pela unidade horizontal. Então eu vou ter metro dividido por segundo. Então a declividade no gráfico de posição por tempo representa a velocidade. Se eu perguntar o que é que a área representa, aí você vai me dizer, olha, não tem nenhuma grandeza física conhecida representada pela área. Então, você tem x por tempo, a área nesse gráfico vai ser justamente o eixo vertical multiplicado pelo eixo horizontal, então eu vou ter metro multiplicado por segundo. Então, metro vezes segundo não é uma grandeza usual dentro da física, não tem nome, né? Do mesmo jeito que se você chegar em um gráfico de aceleração por tempo, então você vê nos gráficos daqui de cima, você vai descobrir, e tem alguns exercícios de vocês lá no Harley que falam desses gráficos, você vai descobrir que se você perguntar qual é a grandeza física relacionada à declividade, ou seja, a derivada, então você vai descobrir o seguinte, que você pegar a unidade vertical e dividir pela unidade horizontal, você vai ter metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração, dividido por tempo, que é segundo, vai ficar metro sobre segundo ao cubo, que não faz muito sentido, né? E se você perguntar, e a área? A área já é outra coisa. Se você pegar a área abaixo do gráfico de aceleração, você vai ter o eixo vertical multiplicado pelo eixo horizontal. Então eu vou ter metro por segundo ao quadrado vezes segundo, que vai me dar justamente metro por segundo, ou seja, a área em um gráfico por tempo representa justamente a variação na velocidade. Isso está escrito aqui, tá? Então está dizendo, ó, a declividade de x, a declividade de v vai ser a. E se eu quiser a área de A, eu vou ter ΔV. E se eu quiser a do gráfico de velocidade por tempo, eu vou ter justamente ΔX. Ok? Tá aqui um exemplo, tá? Eu tenho um microprocessador que controla a posição do para-choque dianteiro de um carro usado em teste. Ok? Em um teste. A posição é dada por x de t, é igual a 2,17 metros, mais 4,80 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, menos 0,100 metros por segundo elevado à sexta, multiplicado por t à sexta. Então, quando eu tenho uma equação desse tipo, a primeira coisa que eu vou vocês é a aceleração é constante ou a aceleração está mudando com o tempo? O que vocês me dizem aí? A aceleração está mudando com o tempo, não? Por quê? Qual é o seu argumento?
Porque tá Eu havendo uma acho diferença. Deixa ele falar então, primeiro. seria porque na primeira ali tá elevado a 2 e na segunda tá elevado a 6. Você tem você está dizendo o segundo termo está elevado t elevado a 2 e o último termo está elevado t elevado a 6, ok? Então lembre o seguinte, quando você tem uma equação que a aceleração é constante, tem a equação para a posição em relação ao tempo, então o que acontece? A potência máxima da equação vai ser t ao quadrado para a aceleração constante. Isso vem direto da segunda lei de Newton, porque a segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se a aceleração é igual a uma constante, tá? Então, eu vou ter que integrar uma constante duas vezes para obter a posição. Então, a primeira vez que eu integro, aparece um t na minha equação. A segunda vez que eu integro, aparece um t elevado ao quadrado. Então, se tiver t com potência maior, eu sei que a aceleração não é constante. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando você identifica isso, é poder então mapear. Eu vou estar utilizando as derivadas integrais, ou eu posso voltar para aquele conjunto de equações que vem lá do ensino médio, aquelas 4 equações, né? Então você vai poder diferenciar. Tá? Então aqui, claro, eu tenho que resolver isso usando as minhas derivadas ou as integrais conforme seja necessário. Tá? Essa questão vai trabalhar a questão da derivada, tá? Então sua, determine sua posição e aceleração para os instantes em que o carro possui velocidade zero. Tente fazer. A gente quer saber a posição e a aceleração para os instantes em que o carro possui velocidade nula. Primeiro você tem que descobrir em que instante a velocidade é nula. Se fosse um gráfico, né, você ia procurar, se fosse um gráfico de posição por tempo, você ia procurar a declividade, né? Então, quando a declividade fosse horizontal, você saberia que você tem velocidade nula. Mas aqui você não tem acesso ao gráfico agora, né? Você tem só a equação. Como é que você resolve isso? Você pode fazer o gráfico, né, se quiser. É uma possibilidade, mas dá mais trabalho. Seria por substituição, substituindo a variável t pelo número zero? Aí você teria a posição inicial. Confere? A gente, Ele está pedindo a posição. Aí depois que Determine, achamos a. determine a posição e a aceleração para o instante em que o carro tem velocidade nula, ou seja, somente quando ele tiver velocidade nula, você vai perguntar em que posição estou, qual é a minha aceleração nesse instante. Então, você primeiro, em t igual a zero, ele tem uma posição, né? Ele tem uma velocidade, a velocidade inicial dele, quanto é que é? É nula também, né? Ele começa com velocidade nula. Você consegue ver isso? Bem, você pode obter todas as vezes que a velocidade é zero. Tente fazer isso. Diga aí, quem foi que estava falando? professor, Oi. no caso, a gente tem a equação aí da posição. A gente teria que derivar para encontrar Exato. a velocidade E igualar isso a zero. a zero. Tá bom, tente fazer.
Ok, então para essa questão, que é a questão que vem do livro, tá, do Young and Friedman. Então eu tenho Young and Friedman, questão 2.20. Se alguém quiser olhar, isso é na 12ª edição. Na 14ª edição também você tem essa questão, não sei se está na mesma posição. Mas aí eu vou ter o seguinte, a minha equação, ela é x de t vai ser igual a 2,17 mais 4,8 t ao quadrado menos 0,1 t elevado à sexta, tá? Então, se eu quero saber a posição, né, o tempo em que a velocidade é nula, eu tenho que obter a velocidade. A gente sabe que a velocidade vai ser a primeira derivada de x em relação ao tempo. Então eu quero derivar essa equação aqui. A derivada do primeiro termo é quanto? Zero. Zero, exatamente. Mais a derivada do segundo termo, como é que fica? 2 vezes 4,8t. Exatamente, 2 vezes 4,8t, então 2 vezes 4,8 vai dar 9,6, confere? Isso. 9,6 t ao quadrado, menos, É aí, T, não? é t, obrigado. Então, e a segunda, ao terceiro termo, desculpem, como é que fica o terceiro termo? 6 multiplicado por menos 0,0. Então vai dar menos 0,6 Elevado multiplicado por t elevado a quanto? a 5. A 5. E isso aqui tem que ser igual a zero, eu tenho que achar o tempo em que isso ocorre. Então, para fazer essa conta aqui, observem, o que importa é esse trecho de cá. Eu posso multiplicar os dois termos por t. Se eu fizer isso, então aqui eu vou ter esse t corta, e aqui eu vou ter a quarta potência. Multiplicar não, dividir, não? É dividir, obrigado. Eu passei ele dividindo, agradeço. Então, aí eu vou ter o seguinte, eu reduzi. Agora, quando eu faço isso, eu tenho que sempre observar que t, se eu dividir por t, né, é possível que t seja igual a zero. Então, se t for igual a zero, é uma das respostas possíveis para t. Como eu dividi, eu estou assumindo que t a partir daqui não é mais zero, né? Então t poderia ser zero, a partir daqui ele não é mais zero, porque eu dividi por t. Então aí eu vou fazer agora a conta, né? Então eu vou ter 0,6 menos 0,6t elevado à quarta é igual a zero. Eu passo esse termo para a direita e divido por 0,6, então eu vou ter t vai ser igual a 9,6, passa como negativo. Eu divido pelo negativo também, vai ficar positiva a minha resposta. E eu preciso tirar aqui a quarta raiz. 9,6 por 0,6 vai dar quanto? Dá 16. 16. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, t vai ser igual sempre, quando eu tiro a quarta raiz é possível que eu tenha positivo e negativo, né? Então pode ser mais ou menos a raiz quarta, desculpa, vou deixar só ali embaixo, né? Que eu ainda vou tirar a raiz aqui. Então isso vai ficar mais ou menos 2,0 segundos, né? Porque a raiz quarta é de 16. Então, duas possibilidades, T positivo e T negativo. Vai ter que escolher uma. A questão fala, um microprocessador controla a posição do para-choque dianteiro de um carro em um teste. A posição é dada por determine a posição e aceleração para os instantes em que o carro possui velocidade zero. Então tem duas possibilidades, né? Tecnicamente você tem que fazer as duas contas. Eu vou fazer a positiva. E aí, como é que eu faço agora? Próximo passo.
A gente quer a posição e a gente quer a aceleração. Para a posição, a gente pode substituir o tempo Só na. substituir, exatamente. Então você vai substituir, colocando aqui então meu plano de fundo, eu vou ter x de t, eu quero t igual a 2 segundos, vai ser igual a 2,17 mais 4,8 multiplicado por 2 menos 0,1. 2 elevado à sexta potência. Esse 2 aí é o ao quadrado também, né? 2 ao quadrado, é. Estou tentando fazer de memória a equação. Sim, e dá quanto isso? Peraí, professor. Qualquer um, viu? Sempre traga a sua calculadora. E você deve estar tentando fazer e mostrar que você está chegando nos mesmos resultados. É uma forma de conferir que você está usando a calculadora corretamente. Resposta já? Você deve ter algo desse tipo aqui, ó. Vamos tentar fazer junto aqui. O meu Vamos deu ver se... 14,97. Tá. Vamos ver se confirma aqui. Então, 2,17 mais 4,8 vezes 2. Essa calculadora não é boa não, viu? Eu não gosto dessa calculadora. Eu prefiro aquela de mão. Ela pode me deixar aqui sem resposta. Bora ver. 0,1. Senão a gente achou um bug. Essa Ó, calculadora aí é mais difícil de calcular, de iPhone. é horrível. É Mais horrível. difícil não, é complicado que ela... Eu acho que vai dar a resposta errada. Ah, deu certo. É porque antigamente ela apresentava erros, sabe? Hoje em dia que ela está melhor, mas antigamente ela não fazia essa conta não. 14,97, muito bem, verificamos que a calculadora foi melhorada. Fiquei orgulhoso agora de que melhorar na calculadora. Mas você tem razão, a melhor é a Texas Instrument, a Kenko ou qualquer um desse tipo. Então, quando o x é 14,97, né, a gente tem que a velocidade é nula, ok? Agora a aceleração, como é que fica? Eu tenho que achar a aceleração, não foi? Então a aceleração vai ser justamente a derivada da velocidade em relação ao tempo. E a minha equação, me lembre aí, ddt da equação, então foi justamente 9,6t, não é isso? Menos 0,6 t elevado à quinta. Eu preciso fazer a derivada. E aí, como é que fica? Primeiro termo, derivada em relação ao tempo, 9,6 menos 3 a quarta. Menos 3t a 3, quarta. 3t a quarta. Muito bem. E aí, se eu substituo agora, né? Então, estou substituindo, eu vou ter que a aceleração para t igual a 2 vai dar 9,6 menos 3, que multiplica 2 elevado à quarta potência, que vai dar um resultado de quanto?
Vai dar um valor negativo, se eu não Deu me engano. negativo também. Menos 38. Exatamente. Menos 30. E olha o tamanho do valor. Preste atenção, viu? Menos 38,4 metros por segundo ao quadrado. Ok? E posso voltar para a questão? Peraí, professor. Pode. Ah, o senhor aproximou o tempo por A2, não foi isso? Foi. Vai dar muito perto de 2. Tá, só para tirar dúvida. Vai dar exatamente 2, né? Porque a raiz quarta é 16, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Tem que dar exatamente 2. Ok, então, voltando aqui, pede-se então o seguinte, ó. Desenhe o gráfico de XT, VXT e AXT para o movimento para-choque entre T igual a 0 e T igual a 2. Então, pede-se para você desenhar o gráfico. Hoje em dia, ninguém mais desenha à mão, né? Você usa uma ferramenta. Vocês devem conhecer o GeoGebra, correto? Correto. Tá. Então, nesses casos, corre lá no GeoGebra, faz as equações, você monta lá e você tira o resultado. A gente vai fazer isso aqui, né? Eu já fiz. A aceleração é constante? Não, não é constante. Justamente, a gente está vendo pelos gráficos que isso é verdade. Então, o gráfico de x por t, ele vai ficar assim, tá? Note que a resposta para a primeira fase foi 14,97, né? 14,97. Então, você está bem aqui próximo, ó. E o tempo que a gente tirou foi de 2 segundos, né? Então, se você olhar, aqui é 1,6, aqui é 2,4, 2 segundos está bem aqui no meio. Você está bem nessa posição aqui. Como é que você sabe que a velocidade é nula? Porque você está ali, ó, se você botar a tangente nesse ponto, exatamente, se você botar a tangente nesse ponto aqui, você vai ver que a tangente é horizontal. É horizontal. Ok? Então, tá certinho. A velocidade para t igual a 2, então eu estou aqui novamente. A velocidade foi quanto? Para t igual a 2. A velocidade foi 5. Não, mentira. Quanto é que foi a velocidade? 14,97. Não, a velocidade em t igual a 2 foi quanto? A gente não calculou nula. A velocidade foi nula. Foi nula, nula. Exatamente. A condição foi essa, a gente igualou a velocidade a 0 para tirar o tempo, não foi? Então a velocidade é nula. Confere com o gráfico. Confere. Você vê que a velocidade máxima dele foi aqui, ó, por volta de 1 segundo, mais ou menos, né? Pode 1 segundo, um pouquinho mais. Então, aí tá certinho. E a aceleração, como é que ficou? A aceleração a gente falou para t igual a 2 segundos, o que foi muito negativa, confere? Foi menos Isso. 38. Foi menos 38. Então o gráfico está certinho, a aceleração foi bem negativa. Então ele sai daqui, ó, inicialmente, é interessante, ó, na posição inicial, tá vendo que ele sai dessa posição aqui, em t igual a 0, note que a declividade aqui também é horizontal, né? Se você pegar aqui uma reta tangente, a reta tangente vai estar horizontal, a declividade é nula, ou seja, a velocidade também é 0, confere? Então tem 2 zeros aqui, ó, aqui e aqui. Então ele começou de velocidade 0, mas houve um movimento. É possível isso? Um objeto está parado e entra em movimento. É sim. Por que isso é verdade? A gente conversou um pouquinho sobre isso, a gente falou que o gráfico de aceleração por tempo tem a ver com a força. Então, a força é massa vezes aceleração, ou seja, teve alguma força que foi aplicada no objeto parado. Isso é tranquilo, né? Você pode empurrar um objeto parado sem dificuldade nenhuma. Então pode haver um objeto parado que entra em movimento. Ele vai entrar em movimento porque uma força é aplicada. Você vê isso claramente no gráfico da aceleração. Oi, pode falar. O vídeo que você botou lá no mural fala justamente sobre isso, né?
Olha, ele vai falar sobre várias coisas, mas ele vai falar muito sobre a ideia de que pense assim, eu pego um saco plástico, encho ele de ar, um balão, e eu solto ele no vento. É possível que esse balão, seguindo o vento abaixo, ele ande mais rápido que o próprio vento que está carregando ele? De novo, professor, faz a pergunta de novo aí. Sim. Ó, eu tenho um balão, uma bexiga, eu enchi a bexiga, tá? E a bexiga é de hélio, por exemplo, ela flutua. Aí tá um vento forte, assim. Oi. Né? Ela tem uma flutuação, não, nem sobe nem desce. Aí tem vento forte, eu solto o balão. Aí o vento vai empurrar esse balão. A pergunta é, a velocidade horizontal desse balão, e ele se movimentando horizontalmente, tem condição dessa velocidade dele ser maior do que o próprio vento que o carrega? Ou seja, eu tenho um vento de 2 metros por segundo. É possível que o balão se movimente a 3 metros por segundo, somente empurrado pelo vento? No caso, o vento foi a energia em direção ao corpo, que é o balão. Então, pode, no caso, acumular a energia do próprio balão. Como é que é possível isso? O balão não pocou, não. O balão tá cheio, tá amarrado. Né? Então ele não vai poder acumular pressão, por exemplo. Ele só vai ser empurrado pelo vento. A pergunta é se ele consegue obter uma velocidade maior do que a do próprio vento. Por conta da massa dele, né? Assista o vídeo, depois você me conta, viu? O vídeo é interessante. Bem, aí é o seguinte, a gente volta aqui à situação, se você tem uma questão, né, que tem gráficos, então a gente viu, se você sai da posição para a velocidade, você constrói o gráfico da velocidade por tempo, a partir do gráfico da posição por tempo, usando a declividade. Se você tem o gráfico de velocidade por tempo, você pode usar a declividade e construir o gráfico de aceleração, e o caminho inverso também é verdadeiro. No livro de vocês tem várias questões numéricas lá. Eu recomendo que você pegue 1 ou 2 para fazer. Especificamente tem uma questão que fala o tempo e fala a posição, acho que é a velocidade do objeto, e pede-se calcule a aceleração média a cada intervalo de 2 segundos. Então, esse tipo de questão é que você está utilizando aqui para fazer essa movimentação, sobe e desce aqui nos gráficos, usando a declividade e a área, ok? Muito bem. Então, tá aí outra questão, movimento com aceleração constante. O antílope que se move com aceleração constante leva 7 segundos para percorrer uma distância de 70 metros entre 2 pontos. Ao passar pelo segundo ponto, sua velocidade é de 15 metros por segundo. Qual era a sua velocidade quando passava pelo primeiro ponto? E B, qual era a sua aceleração? Então, a primeira coisa que eu pergunto, essa é uma questão que tem aceleração constante ou não, né? Está explicitado, né? Movimento com aceleração constante, não tem erro. Então, a gente pode responder positivo. Se a gente responde positivo, então a gente pode usar aquele conjunto de equações que vem lá do ensino médio, ok? As equações sumiram. Pronto. Tá ok? Então a gente pode resolver. Você vai resolver com qual questão aí? Essa questão com qual equação? A letra A. A segunda, não? A segunda, ΔX é igual a V mais VOT. Você tem V, tem VO, você com isso, qual era a velocidade quando passava? Ele não te dá, a segunda equação da velocidade dá. Então você tem o ΔX, você vai colocar aqui 70 metros, V mais V0, a velocidade inicial é a desconhecida, a velocidade final é 15, né? Dividido por 2, vezes o tempo. Quanto tempo levou isso? 7 segundos. 7 segundos.
né? Aí dá para você isolar o valor da velocidade inicial VO, ok? Então a gente está usando aqui. Cuidado para não usar essas equações nas questões tipo a anterior. E aí pergunta, qual era a sua aceleração? Aí vai usar a última questão ali, a última, Aí você a tem Torre várias Celes. possibilidades, né? Se Pode usar a você primeira tem também. V igual a AT mais V0, parece mais simples, né? Sim, Desculpa pela tem que velocidade. fazer a primeira, a segunda equação para depois fazer a primeira. É. Então, você tem essas várias formas de resolver, entendeu? Aí é uma questão de estar escolhendo. Alguém tem alguma pergunta sobre esse exercício? Vamos tentar fazer. Tenta aí puxar e fazer. Eu coloquei essa questão para chamar a atenção da necessidade de você se perguntar, a aceleração é constante ou a aceleração não é constante? E ainda tem um detalhe, em algumas situações, especialmente na abordagem gráfica, tá? A aceleração não é constante para o movimento como um todo, mas ela é constante em trechos, né? Então, enquanto vocês resolvem aí, eu vou mostrar aqui uma situação que é assim. Tá vendo esse gráfico aqui? De velocidade por tempo. Então, a velocidade é constante por trechos, mas não é constante. A aceleração é constante por trecho. Mas, desculpe, eu tenho acelerações constantes, não para o gráfico como um todo, mas aceleração constante para cada trecho. Então, a aceleração aqui nisso é zero, aqui ela é positiva e aqui ela vai ser negativa. Ok, tente resolver essa questão 2.4. Eu vou colocar, enquanto vocês fazem isso, o link aqui do formulário. Professora, você tem como colocar na questão lá, por favor? Tenho sim, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Isso aqui não demora muito não. Pronto, o formulário lá para a presença está. E a questão está liberada aqui. Poxa, professor, o formulário está dizendo que não aceita mais. Ah, já Tá tá bem. vencido, é? Será que eu botei o Acho que certo? esse é de 1º de setembro. Ah, então foi o link errado. Espera aí. Eu botei o link. Espera, me dê um instantinho aqui. Eu volto já, viu? Essa aceleração deu 1,43 e a velocidade deu 5, eu acho. Alguém concorda? Pronto, já coloquei o link lá, tá? Desculpem aí que eu parei de compartilhar a tela, mas era para vocês não verem minha senha. Sim, concordo. Tá, tá. Tá bom. Então eu vou parar por aqui. Tá? A questão aqui dá para vocês fazerem tranquilo. A resposta está dada. Vai estar na gravação também, se vocês querem conferir depois. Tá? Então a gente já delineou aí como fazer. Alguém tem alguma outra pergunta, alguma outra dúvida aí?
Lembrar que semana que vem, eu vou fazer o atendimento amanhã na sexta-feira, tá? Vamos estabelecer o horário de 6 até às 7, ok? Pode ser mais cedo? Para mim fica melhor mais cedo, de 5 às 6. Alguém tem alguma objeção? É melhor, melhor. Pronto. Então, amanhã, sexta-feira, de 5 às 6, eu vou fazer o atendimento, porque na terça-feira que vem é feriado, eu estou adiantando. A gente vai ter aula na quarta-feira, justamente do material gráfico, né? Desculpe, experimental. E na quinta-feira a gente tem o nosso mini teste, né, com 4 questões. As questões são desse tipo aí. Note que a gente gastou basicamente um horário inteiro para fazer 2 questões. Então, fez 3, né? Porque a gente fez a discussão, fez 2 discussão, fez 2 exercícios, então deu mais ou menos 3 questões, né? Então vai ter 1h20 para vocês fazer, tirar a foto e mandar. Então não tem muito tempo assim, então é meio que corrido, ok? Esperem isso. Quanto mais você estiver tranquilo com as resoluções, mais rápido você pode ir, ok? Professor, Pode falar. o atendimento pode ser de 5h30 a 6h30, porque 5 horas eu não cheguei em casa ainda não. Tranquilo, pode ser. 5h30, 6h30, então, combinado. Valeu. Tá bom, minha gente, beleza. Vou dar uma boa noite para vocês, tá? Boa noite, professor. Muito obrigado Ok, pela tá aula. bom. Ok, até amanhã. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, boa Obrigado. noite. Pelo ponto azul. Tá aqui, ponto azul. Essa é a posição inicial. Bora ver como é que a gente resolve esse exercício, e eu espero que rapidinho. Que a gente veja como é que resolve rapidinho. Muito bem. Eu vou passar aqui para o Jamboard. Vamos ver se eu consigo. Aqui, pronto. Aqui eu posso desenhar no slide, tá? Então, queria chamar a atenção de vocês que esse tipo de gráfico é um gráfico de velocidade por tempo. É esse o gráfico que é o foco das nossas aulas. Então a gente está focando tudo no velocidade por tempo. A gente quer aprender ele bem. Se a gente souber ele bem, fica mais fácil a gente conhecer outros gráficos e aprender outros gráficos. Mas primeiro o velocidade por tempo, tá? Note então o tempo no eixo horizontal e velocidade no eixo vertical. A curva que a gente está vendo é uma parábola invertida. Quando eu tenho alguma coisa que não é uma reta, isso quer dizer que a aceleração não é constante. Então, essa aqui é uma situação onde eu tenho que a aceleração não é constante. Esse é um tipo de exercício que não dava para fazer lá no ensino médio, né? A gente só pode fazer aqui no ensino superior. Bora lá. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre deslocamento no gráfico de velocidade por tempo. Então, eu vou usar aqui a corzinha amarela para falar de deslocamento. Deslocamento nesse tipo de gráfico, então deixa eu escrever aqui em cima, ó, vou botar em preto. Deslocamento nesse gráfico é a mesma coisa que a área que fica entre a parábola e o eixo do tempo. A gente vai marcar essa área aqui, ó. Então eu vou usar o laranja para colorir essa área. Então eu vejo aqui, ó, tem uma área aqui entre o eixo tem outra área aqui nessa região, ó. Estou colorindo. E eu vejo o seguinte, ó, entre D e E aqui tem uma outra área. Eu vou botar um limitador aqui para a gente poder se guiar. Essa área aqui. Você sabe como é que calcula a área, né? A área, geralmente, se for um quadrado, é base vezes altura. Se for um triângulo, é base vezes altura vezes 1/2. Se eu olhar aqui, eu vou ver que eu tenho 2 tipos de áreas. Tem áreas que estão abaixo do eixo do T e áreas que estão acima do eixo do T. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse cantinho, isso aqui é quase um triângulo, tá vendo?
Então, se eu fosse fazer a conta, se tivesse número, não tem número, então só posso imaginar, ia ser base, que é de 0 a b, ia ser um número positivo. Vezes a altura, como está para baixo aqui no eixo, isso quer dizer que é um número negativo. Então ia ser base vezes a altura negativa vezes 1/2. E sempre que eu multiplico positivo com negativo, vai dar negativo. Então eu vejo que essa área aqui, ela é negativa. Então eu vou botar um sinal de negativo aqui, ó. Já nessa região aqui, e eu vou dividir aqui, para a gente falar das áreas de acordo com a progressão de A para B, para C para D. Essa aqui é uma linha vertical, viu? Pasme. Pronto, melhorou. Deixa eu tirar a outra. E vamos colorir para não ficar diferente. Pronto, colorido. Então, como essas áreas estão acima do eixo, as áreas são positivas. Essa de cá também é positiva. E essa aqui é o quê? Quem fala aí? É uma área positiva ou negativa? Negativa. Negativa. Está abaixo do eixo, ó. Então eu vou botar aqui um negativo, tá vendo? Muito bem. Então eu tenho uma área negativa, uma positiva, positiva e negativa. E ela corresponde, ó, ao deslocamento. Então, se a posição inicial do bolinha aqui é em A, aí eu vou perguntar a vocês, ó, essa bolinha, quando for para B, ela vai andar mais para a esquerda ou mais para a direita? Eu vou levar como, né, uma forma de conhecer isso, eu vou levar em conta o sinal. Então, o sinal do deslocamento é negativo. Nesse eixo, se a gente olha o eixo, sempre para a direita são grandezas positivas e para a esquerda são grandezas negativas. Eu lembro aqui, ó, nesse eixo aqui, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um eixo de x. Aqui só tem x. Isso quer dizer que isso aqui é como se fosse uma foto do tampo da mesa. Tem aqui mais para a direita, aqui mais para a esquerda. Deixa eu botar aqui uma bolinha, ó, para a gente não confundir com outros detalhes. Eu tenho positivo e tenho negativo. Então eu posso dizer assim, ó, se eu estou no meio da mesa, se eu para a direita, eu estou indo no lado positivo. Se eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para o lado negativo. Então essa bolinha aqui, tá, que é uma bolinha de gude, por exemplo, a pergunta é se ela segue um movimento de acordo com o gráfico, qual é o deslocamento da bolinha entre A e B? A gente vai tomar como base a área. A área é positiva ou negativa? Oh, não esqueçam de abrir o microfone não, viu? Cadê? Gente, vocês estão me ouvindo? É negativo. Então, o deslocamento, deixa logo o microfone aberto. O deslocamento é para a direita ou para a esquerda, então, se é negativo? Ó, para a direita, sempre positivo. Para a esquerda, sempre negativo. Então, o deslocamento é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, ele vai andar mais para a esquerda. Então, vou botar a bolinha aqui, ó. O próximo deslocamento, tá, que ela vai sair dessa posição e vai andar aqui no eixo, ó, vai ser positivo ou negativo? Compare aqui entre B e C. O meu deslocamento vai ser o quê? Positivo. Positivo. Agora, compare essa área negativa entre A e B com a área positiva entre B e C. Qual, em termos de metros quadrados ou centímetros quadrados, que é mais adequado aí, é maior? Qual área é maior numericamente? Essa de cá ou a outra? Essa de cima do B e C. Essa de cima. Então, eu vou ter o seguinte, ó, ela deslocou pouco para a esquerda entre A e B, mas vai deslocar muito para a direita entre B e C. Então, a gente vai escolher essa posição aqui, ó. Claro que tem um pouco de opção nesse exercício, né? Ele é qualitativo. Está explorando, então, como entender o gráfico. Observe, então, ó, que ele vai deslocar novamente entre C e D. Ele vai deslocar para a direita ou para a esquerda? Olha aqui, ó, a área é positiva, ela desloca para a bolinha
Para a direita. Para a direita. Então, meu deslocamento aqui, ele vai ser do mesmo tamanho do outro, né? Então, eu vou usar até essa distância aqui na tela do B, para marcar a posição lá no D, ó. Ela vai ficar bem para cá. Ela vai ter mais um deslocamento entre D e E. Esse deslocamento vai ser positivo ou negativo? O deslocamento é negativo. Entre D e E é negativo. Então ele vai para a direita ou para a esquerda? Vai para a esquerda. Para a esquerda, muito ou pouco? Depende. Olhe bem, compare aqui essa área aqui, ó. Aí é pouco em e a relação de cá. Em relação, exatamente, em relação é pouco. Então vou botar aqui, ó, ela deslocou um pouco para a esquerda. Pronto. Agora que eu já fiz posição, a gente vai fazer agora o vetor velocidade, tá? Então vetor velocidade, eu podia até apagar isso aqui. Vou tentar dar uma apagadinha aqui. Ó, desculpem aqui, eu estou apagando, mas está gravado, viu? Qualquer coisa vocês podem consultar. Pronto, o gráfico está zerado. Agora eu quero falar só sobre velocidade. Nesse gráfico, como é que eu vejo a velocidade? A velocidade. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Olha esse eixo aqui. Ele é o quê? O eixo da velocidade. Vertical. É velocidade, né? É velocidade, é. É velocidade. Então eu leio diretamente no gráfico. Então eu vou pegar e vou desenhar aqui. Vamos usar uma cor diferente para a velocidade. Bora botar verde escuro. Então, ó, eu vou marcar a velocidade aqui, ó. A velocidade corresponde ao número que você lê que sai daqui e vem para cá. Você, se quiser, pode logo marcar aqui o vetor velocidade. O vetor velocidade está para baixo aqui, assim. Aqui, ó, se eu fosse fazer isso, a distância do eixo até o ponto B, note que B está em cima do eixo, né? Então, não tem distância nenhuma. Sempre que um ponto estiver em cima do eixo, a leitura é zero. Então, a leitura da velocidade para o ponto B é zero. Eu leio do lado de cá. No ponto C, ó o que eu vou fazer, ó. Eu vou sair aqui do eixo, logo abaixo do ponto C, e vou me movimentar diretamente para cima, ó, até chegar no ponto C. E aí eu vou marcar meu vetor. Ele sai sempre do eixo e acaba no ponto de interesse. Se eu fizer isso aqui, ó, a mesma coisa acontece que o ponto B não tem velocidade. E aqui embaixo, se eu for marcar o vetor velocidade, ele é assim para baixo, ó. Ele vai descer daqui para cá. Esse é meu vetor velocidade. Ok? Deixa eu botar ele um pouquinho mais escuro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir esses vetores de velocidade para cá. Levando em conta, ó, que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então esse primeiro vetor, o que vai transferir aqui para A, ele está para cima, ele aponta para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Então aqui no meu eixo, ele vai apontar para a direita ou para a esquerda? Lembre que para baixo é negativo. Para a esquerda. Para a esquerda. Então eu vou pegar esse vetor aqui, desse tamanhão todo, e vou desenhar bem aqui para a esquerda, ó. Esse aqui é o vetor velocidade, apontando para a esquerda. Eu botei aqui, ó, e vou botar o símbolo dele aqui do lado, o vetor velocidade. Em B, eu não preciso botar nada, porque a velocidade é zero, não tem altura nenhuma. Já em C, vai ter uma velocidade, ó, positiva. Então em C, lembre que para a direita é positivo, então eu vou botar aqui o vetor velocidade, um pouquinho menor do que o de lá de cima em termos do tamanho. O módulo dele é um pouquinho menor. Tá aí, esse aqui é o meu vetor, ó, velocidade. E aqui, em D, tá? Novamente eu estou no eixo. Se eu estou no eixo, eu não desenho nada. E em E, é a mesma situação que em A. Você tem um vetor velocidade, ó, para baixo. Isso quer dizer que a velocidade é para a esquerda. Então, eu tenho aqui uma velocidade para a esquerda, do mesmo tamanho que aquela ali, ó.
ok? Tentando fazer um pouquinho mais grosso o vetor para você poder enxergar ele. Muito bem, tá aí o vetor velocidade. Esse aqui tá para a esquerda, o de cá também tá. E agora o vetor aceleração. Para falar da aceleração, eu vou novamente apagar aí o que eu falei de velocidade, ó. O que é a aceleração nesse gráfico? A aceleração é a declividade. Então, vamos embora anotar isso aqui. Então, eu tenho, ó, declividade. Deixa eu colocar ao contrário. Vai ficar igual de cima. Então, ó, a minha aceleração, a grandeza aceleração. É a mesma coisa que declividade. Ok? Então, é a declividade. Eu posso, então, ó, olhar aqui no gráfico. Ó, em A, B, C, D e E, o gráfico tem umas retazinhas aqui, ó. Tem várias retas, tem uma reta centrada, é uma reta tangente em cada ponto. É justamente essa reta tangente que me dá a ideia da aceleração. Se eu for no ponto A, eu botar a minha mão na direção da reta, eu vou ver que a reta está assim. Olha aí na câmera. Tá vendo? A reta fica assim. Depois, em B, a reta já tem uma inclinação menor. Em C, ela está assim, horizontal. Em D, ela está para baixo. Em B, em E, desculpa, ela está mais para baixo ainda. Então é justamente isso que vai me dar a aceleração. Quando ela está assim para cima, eu vou entender positiva. Então no meu gráfico vai apontar para a direita. Quando está assim para baixo, eu vou entender negativa. No meu gráfico, aí à direita, eu vou botar para a esquerda. Então vamos escolher aqui uma cor vermelha para aceleração. A aceleração fica diferente. Então, ó, em A, note aí, ó, a minha inclinação aqui, ela é positiva, ela é nula ou é negativa? Quem diz? Cadê você, William? Cadê você, Antônio Carlos? Quem estava respondendo? William saiu, foi? Só tá Antônio Carlos agora. Ok. E aí? Como é que fica essa inclinação, a declividade aqui? Então, a aceleração aí é positiva. Ela é positiva, a inclinação está para cima. Ela então, tá bem aqui, ó, eu vou botar o vetor logo aqui abaixo para não confundir com o vetor velocidade. Então, ele está para a direita e ele é grande. Então, eu vou botar um vetor aqui bem exagerado. Esse aqui é meu vetor aceleração, está para a direita. Já em B, ó, a aceleração está para a direita ou para a esquerda? Veja aí, a declividade existe, é positiva, nula ou negativa? Rapaz, acho que ela é nula. Em B, olha em B aí. Se você botasse a mão assim, ó no vídeo aí, botasse a mão aqui, né? Ela tá para cima, tá neutra ou tá para baixo? Ó, aquela retazinha que passa em B, olha bem. Tá para cima. Tá para cima. Se tá para cima, isso quer dizer que o vetor velocidade é positivo. Então, em B, o vetor velocidade, o vetor aceleração é positivo. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Só que ele é menor do que em A. Então, eu vou colocar aqui. Pode falar. Se a velocidade dele é zero e ele tem, se é zero, ele tem aceleração? Excelente pergunta. Então, se eu desenhar aqui o vetor, a gente fala já sobre isso. Pronto, a aceleração é um pouquinho menor e é para a direita. Ok. Lembra que na última aula a gente começou falando de força? A gente não falou que força é massa vezes aceleração? Sim. Tá. Então quer dizer que toda vez que eu aplico uma força, eu causo uma aceleração. Toda vez que eu vejo uma aceleração, eu vejo uma força. Aí eu pergunto para você, se uma coisa está parada, você consegue empurrar ela? Tá vendo a pergunta? Se você consegue empurrar um objeto
Isso quer dizer que ele vai ter aceleração. É só você empurrar. Na hora que você empurra, não é depois não, é empurrou, tem aceleração na mesma hora. Porque força é massa vezes aceleração. A aceleração é justamente o que acontece quando um empurrão é dado em uma massa. Então, quer dizer, tem alguma coisa empurrando essa bolinha, mesmo ela parada. É assim que a gente enxerga a aceleração. Entendi. Ok? Se não fosse possível, agora vamos falar só de aceleração e velocidade. Olha o que acontece. A aceleração é a taxa de variação da velocidade, ou seja, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Tranquilo? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Sim. Agora, se um objeto fica parado, tá? Então ΔV sempre é zero. Se ele está parado, né? Se ele está com a velocidade lá, ele está parado, a velocidade é zero. Se daqui a pouco eu olho de novo, está lá parado, é zero de novo. Zero menos zero vai dar zero. Então a aceleração é zero. Se é um objeto parado, a aceleração é zero. Né? Então, se eu pensar assim, enquanto eu não aplico uma força, não vai haver uma aceleração e não vai conseguir colocar a bolinha em movimento. Ou seja, a aceleração é justamente o que tira o objeto da velocidade nula. Ok? Muito bem. Vamos agora para C. E aí, a inclinação em C, olha aqui, ó, essa inclinação dessa reta tangente, tá para cima, é neutra ou tá para baixo? Neutra. Ela é neutra. Então, isso quer dizer que a aceleração é zero, chato, porque eu não vou desenhar nada. Né? E aí, em D, a aceleração agora está para baixo. Então, note que eu leio sempre da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, se eu considero essa reta tangente em D, ela está assim, ó. Isso para a gente é apontando para baixo. Na câmera deve estar invertido aí para vocês, porque a câmera faz uma inversão danada, né? Talvez esteja acontecendo, mas eu estou na mesma direção da linhazinha que está bem aqui, ó. Tá vendo? Ela aponta para baixo. Isso quer dizer que a aceleração é negativa. Então, em D, se eu vou escolher aqui para a direita ou para a esquerda, eu boto a setinha de que lado? Ó, a partir da bolinha, a setinha, ela aponta para a esquerda ou para a direita? Resposta? Para a esquerda. Para a esquerda. Então eu vou ter aqui, ó, a setinha, ela é do mesmo tamanho que ela era em B, tá vendo? Então eu vou fazer uma setinha menor. Então tá aqui a minha setinha. Ela aponta para a esquerda. Essa aqui é justamente a aceleração. Muito bem. Nessa última bolinha aqui, eu vejo que a declividade ficou mais negativa. Então, você olha aqui, ó, em D ela está assim, em E ela está quase descendo totalmente. Isso quer dizer que ela tem um valor numérico muito grande, mas por ser negativa, ainda assim aponta para a esquerda. Então, para a esquerda, fica assim. Aqui é minha aceleração. Agora, ó, esse aqui é o vetor velocidade. Deixa eu rotular ele para a gente não estar se confundindo. Muito bem. Então, agora, o que acontece? Toda vez que tem uma aceleração, tem uma força. Então, eu gostei dessa... A Ana Carolina e eu, a gente olhou esse exercício e a gente viu a possibilidade de introduzir aqui um bonequinho que assopra. Então, eu vou botar aqui, ó, aqui tem um bonequinho na beira da mesa e ele tá, ó, assoprando aqui a bochecha dele, ó. Então lá vai os cabelinhos. Então ele tá soprando. Ele tá soprando como? Ele tá soprando aqui para cá, assim, ó. Essa bolinha é um agude, tá vindo pro lado dele. Ele tá soprando, tá vindo com velocidade grande. Mas porque ele sopra, a velocidade vai diminuindo. Isso quer dizer que tem uma força para a direita, tem uma aceleração para a direita. A bolinha, ele continua soprando na esquerda. Isso quer dizer que a bolinha agora vai perder, ó, velocidade até parar. Ele continua soprando lá de cá. Então lá vai o sopro dele, ó. Ele soprando aqui.
Ele soprando, então essa bolinha parou, vai começar a fazer o que agora? Vai começar a andar para a direita. Então ela vai andando para a direita. Aqui, ó, ele já cansou. Ele cansou, deixa a bolinha correr sozinha. A bolinha já está longe do sopro dele, já não está mais soprando. Aí o que ele fez? Ele correu para o lado de cá. Então eu vou colocar ele aqui. Aqui você tem aqui, ó, o sopro dele, ó, ele está soprando. A bolinha, ele soprou, ela vinha com velocidade para a direita, ó. Chegou aqui, ele soprou, ela parou e o sopro dele continua. Isso quer dizer que a bolinha vai voltar. E a bolinha de fato começou a voltar, começou a desenvolver velocidade, saiu do parado e começou a andar para a esquerda. Ele está continuando a soprar aqui, ele continua a soprar. Daqui a pouco ele vai cansar de novo, porque ela vai ficar longe dele. Mas isso aqui, então, é a forma que a gente entende o gráfico de velocidade por tempo. O gráfico de velocidade por tempo tem tudo. Então, eu não preciso de mais informação nenhuma. Bem, espero aí que vocês tenham compreendido a resolução, ok? Esse é um bom exercício.